Tudo bem, né, pessoal? Então, vamos começar aqui. Boa tarde a todos. É um prazer a gente estar aqui se reunindo nessa conferência virtual mais uma vez para falar um pouco de um assunto que é um assunto pelo qual eu me apaixonei alguns anos atrás, né? Na realidade, de formação, eu venho da dentística, como vocês devem saber, né? Logo que eu me formei, eu fiz prótese, porque eu achei que era complementar a dentística. E em 2009, eu decidi fazer implante, né? A implantodontia entrou na minha vida com o objetivo da gente ampliar o leque de opções que a gente tem para oferecer para os nossos pacientes, né? Conhecer um pouco mais de reabilitações que muitas vezes a gente não conseguia fazer mesmo com prótese, né? Porque para você fazer uma coroa sobre dente, você tem que ter a raiz. E a gente viu com o passar do tempo que muitos casos, né, o paciente ele perdia o dente, ele era mutilado por algum motivo. Uma das causas mais comuns é a fratura radicular em função de núcleos de metal, que hoje praticamente não são utilizados mais, mas assim, muitos pacientes têm núcleos cimentados em raízes de dentes tratados endodonticamente, que a gente já sabe que são raízes mais fragilizadas. E, em função disso, eles podem evoluir para essa fratura e perda da raiz. E aí comecei pensando na questão de reabilitar esses pacientes que perdiam essas raízes, né? E aí a coisa foi evoluindo, foi ficando cada vez mais complexa. A disciplina surgiu na universidade, não existia essa disciplina de implantodontia, e eu sou um dos professores da disciplina, inclusive eu coordeno a disciplina no curso diurno, e o professor Alexandre Nascimento, ele coordena no curso noturno, certo? E aí eu preparei para vocês, pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui, deixa só eu aumentar, trazer isso aqui para cá, beleza, tá ótimo. Então, a partir de hoje, a gente está iniciando uma nova etapa dessa quarentena, certo? Reta final de quarentena, se Deus quiser, e a gente precisa voltar para a realidade, voltar para o mundo, sem medo, né? Com alegria, porque a gente vai estar voltando para as nossas atividades normais, né? Inclusive para a universidade. Vocês também devem estar ansiosos por isso, né? Até um pouco apreensivos em função do que a gente está vivendo, mas vamos ter good vibes, né? Vibrações positivas, e nossas aulas vão ser vibe classes, beleza? Vibração positiva aí para todo mundo. Então eu pensei o seguinte: como nós vamos atuar na implantodontia em relação a alguns aspectos que eu achei interessantes? Eu coloquei isso na nossa agenda, né? Onde a gente ia falar hoje sobre sistemas de implantes, tecnologia na implantodontia, inovações e perspectivas, que na realidade não são necessariamente perspectivas para o futuro, perspectivas de uma implantodontia nova que hoje já existe, né? E que cada vez mais vai evoluir, e a gente vai chegar lá no final dessa nossa conferência aqui, tá bom? Então, primeira coisa, sistemas de implantes, tá? Como eu falei anteriormente, eu sou professor lá da implantodontia da UFPE, tenho muito orgulho de ser professor da UFPE. A gente está numa das melhores instituições de ensino do país, apesar de todas as dificuldades, tá? Então, vocês devem se orgulhar também de fazer parte dessa família UFPE, tá bom? Vamos falar primeiro de sistemas de implante. Existem vários sistemas de implante, gente. O implantodontista, quando ele decide trabalhar com um sistema, ele deve levar em consideração várias coisas, né? Atualmente, a gente está trabalhando muito com esse sistema que chama Arxis. Eu lembro que logo que surgiu o sistema Arxis, eu achei o nome meio estranho, né? Assim, difícil até de pronunciar, né? Mas hoje, depois de quase 4 anos trabalhando com o sistema, a gente meio que se acostumou já. E
conhecemos, posso até dizer que profundamente o sistema, porque o sistema ele é composto desde o próprio implante, né, que a gente vai instalar uma etapa cirúrgica do tratamento, até todos os componentes ou todas as peças necessárias para a reabilitação protética do paciente, certo? Então, o paciente, quando ele perde um dente, quando ele perde vários dentes ou quando ele perde todos os dentes, nós somos capazes de reabilitar ele com implantes dentários, dentro de um planejamento, logicamente, para próteses unitárias, para próteses múltiplas, para próteses totais, próteses que podem ser parafusadas, próteses que podem ser cimentadas. Então, dentro do sistema, você vai ter, inicialmente, pensando na etapa cirúrgica, um kit cirúrgico com brocas, com chaves, com uma série de componentes que a gente vai usar para a cirurgia. Posteriormente, na fase protética, dependendo do planejamento, ou seja, do tipo de reabilitação que você vai propor para o paciente, você vai precisar de várias peças, né, que vão se encaixar como um jogo de Lego, mais ou menos isso. E para que você saiba uma sequência de componentes ideal para reabilitar o caso, dependendo do tipo de prótese que você quer fazer, você precisa conhecer o sistema, certo? Então, é impossível um profissional conhecer todos os sistemas disponíveis. Então, o profissional, ele tem que, dentro dos seus critérios de seleção, escolher trabalhar com 1, com 2, no máximo com 3 sistemas. Porque o melhor seria que aquele sistema que a gente escolheu trabalhar com ele, a gente pudesse fazer todo tipo de prótese com ele. Ou seja, ele me desse todas as soluções, tanto cirúrgicas como protéticas, possíveis para eu reabilitar meu paciente em qualquer situação, certo? Às vezes isso não acontece, por exemplo. Tem situações que eu preciso de um implante bem curto, bem pequeno. E aí, quando esse implante é muito pequeno, ao vivo acontece isso. Ó, cai coisa, a gente liga para a gente, ó, o telefone estava tocando. Mas vamos lá. Então, existem situações onde eu preciso de implantes bem curtos, bem pequenos, e determinados sistemas não possuem esses implantes curtos. Então, eu vou ter que trabalhar com outro sistema, certo? Então, vamos lá. Dentro desse sistema Arxis, ele tem algumas particularidades que são bem interessantes e que eu vou, durante a nossa conferência, explicar para vocês. Vou destacar agora, nesse momento, apenas a questão de ele ser, como a gente vê aqui na última observação aqui, um sistema muito simplificado. O ideal é isso, pessoal, que o sistema ele seja simples de trabalhar para que você consiga, no menor tempo possível, dominar aquele sistema sem precisar toda hora estar tendo que recorrer a um catálogo, às vezes até para um representante, para que ele te apresente, ou mesmo para um consultor técnico da empresa, para que ele te apresente algumas soluções possíveis. Então, além disso, ele tem algumas outras vantagens que me fizeram escolher esse sistema, e atualmente é o sistema que a gente trabalha lá no nosso projeto de extensão. Eu vi que tem alguns alunos do projeto aqui, queria agradecer a presença deles, tá? Que foram convidados e estão participando aqui da nossa conferência. Obrigado, pessoal. Então, ó, nós trabalhamos lá na UFPE, no nosso projeto de extensão ProImplante, com esse sistema já há alguns anos, certo? E temos tido um índice de sucesso maior que 95%, o que eu considero um índice de sucesso bastante interessante, pensando que, logicamente, em algumas situações você vai ter problemas, e porque a gente está trabalhando dentro de uma situação biológica, e alguns problemas são inerentes a uma contaminação, ou às vezes até um problema cirúrgico, no transcirúrgico, né?
que pode complicar posteriormente a reabilitação protética, mas a gente tem tido pouquíssimos problemas, tá bom? Então vamos lá, seguir. Caiu de novo aqui. Nossa, vamos lá. Estou derrubando aqui o fio do computador. Vamos tentar não derrubar mais. Então vamos lá. Dentro da etapa cirúrgica, eu tenho que ter uma noção do meu espaço, né, para poder escolher, e aí dependendo também do dente que eu estou querendo repor a sua raiz com o implante, um implante de tamanho adequado. Então vocês estão vendo aí que para esse sistema eu tenho 5 tamanhos de implante, tá? Desde um implante bem estreito, que é esse implante 3.3, tá? Que seria para situações de incisivos laterais, incisivos inferiores ou dentes não, ou espaços protéticos muito reduzidos, né? O 3.8 para situações de incisivos centrais, de caninos, de premolares, e o 4.3, o 5 e o 6, geralmente para dentes um pouco maiores, que seriam os molares, certo? O que não quer dizer que eu não possa usar, por exemplo, numa situação extrema, um implante mais estreito numa região de molar, tá? Isso é possível. A gente está vendo aí nesse slide também que a gente tem tamanhos diferentes em relação ao comprimento, tá? Tamanho de 5, de 8, de 9, de 11, de 13. Então, dependendo da disponibilidade óssea do meu paciente, eu vou trabalhar com o implante mais comprido possível. Sempre o raciocínio é esse, tá? Eu tenho um espaço de osso, vamos dar um exemplo aí, de 15 milímetros, certo? Todos esses implantes do sistema Arxis, eles têm que ser colocados infraósseo, ou seja, eu tenho o nível ósseo, eu tenho que colocar o implante dentro do osso. Quanto dentro do osso? 1, 2 ou 3 milímetros, certo? Dependendo da disponibilidade óssea. Imaginando que eu quero colocar o implante 2 milímetros infraósseo. Se eu tenho 15, eu tenho, na realidade, subtraindo esses 2 infraósseo, 13 como o máximo de tamanho do implante que eu poderia colocar. Logicamente que existem algumas estruturas anatômicas que eu tenho que preservar e eu não posso também colocar o implante no limite máximo possível. Então, eu partiria, por exemplo, para um implante de 11 milímetros, certo? E aí, com 2 infraósseo, eu precisaria de 13, como eu tenho 15, eu tenho 2 milímetros aí de margem de segurança para a gente poder trabalhar. Tranquilo? Vamos lá. Dentro do tópico tecnologia, eu destaquei no sistema Arxis o desenvolvimento desse tipo de fresa, que é uma fresa trilaminar, tá? Que permite que eu simplifique muito a minha técnica cirúrgica fazendo uma única perfuração. Vê que bacana isso. Eu posso botar o implante, se eu quiser, fazendo uma única perfuração. Quem nunca estudou implante não sabe a sequência cirúrgica para a gente instalar o implante. Mas, resumidamente, é o seguinte. A gente faz perfurações escalonadas, usando um sistema convencional. Então, eu vou botar um implante, eu vou voltar aqui o tamanho, um implante de 3.8, certo? Então, eu vou furando com brocas e alargando gradativamente essa perfuração aqui que vocês estão vendo, onde vai ser instalado o implante. Sempre a perfuração vai ser menor do que o diâmetro do implante, para o implante entrar com uma certa pressão, né? Vamos dizer, entrar um pouco apertado aí nessa fresagem. E aí eu vou aumentando gradativamente com várias brocas essa minha perfuração dentro de um sistema convencional. No sistema Arxis, eu faço uma única perfuração, certo? Uma única perfuração, o que facilita muito o meu procedimento cirúrgico, porque eu ganho tempo, certo? E eu diminuo o trauma cirúrgico que pode ser causado pelo aquecimento ósseo durante a fresagem. Então aqui, ó, ele me dá um esquema com os tamanhos de brocas. Vamos lá, eu dei o exemplo do 3.8. Então, se meu osso for tipo 1 ou tipo 2, que é aquele osso mais compacto, tá? Mais cortical, que a gente chama, vocês já estudaram isso em anatomia,
eu vou fresar com a broca 3.4. Então, o implante é 3.8, eu freso 3.4, ou seja, 0.4 mais estreito do que o diâmetro do meu implante, certo? Porque o osso é compacto. Quando o osso é mais, entre aspas, mole, tá? Mais medular, tipo 3 ou tipo 4, eu posso perfurar 2.9. A fresa imediatamente mais estreita do que a 3.4. É quase 1 milímetro mais estreito do que o diâmetro do implante que eu vou instalar, certo? Mas como o osso é medular, eu consigo fazer isso sem muitos problemas, beleza? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Então tá aí, ó, eu fazendo a minha fresagem, no caso aí, ó, usei uma broca 2.4, é maxila, como vocês podem ver. Então, como eu falei anteriormente, a área de incisivo lateral, eu, por escolha, por indicação, e você vê que está bem apertado aí o espaço, tá? Eu tenho que ter um espaço entre o implante e o dente que está adjacente a ele também, de mais ou menos 2 milímetros, certo? Então, se eu vou botar um implante de 3.3 de diâmetro, eu tenho que ter mais ou menos 2 milímetros de cada lado. Então, eu tenho que ter um espaço mesiodistal aqui de em torno de 7 milímetros. 2 de cada lado, mais 3 do implante, certo? Então, vocês veem que aí a gente está bem no limite de espaço, fazendo a fresagem única. Essa pecinha que a gente está vendo aí do lado direito, metálica, é o que a gente chama de paralelizador, para eu ver a inclinação que eu fiz a perfuração, ver se ela está correta. E aí eu vou inserir o implante, ó, que bonito, o implante sendo colocado. Existem chaves para isso, tá? Que eu vou colocar dentro do implante e fazer um torque interno para esse implante ser inserido aí no alvéolo cirúrgico, certo? Então, nesse caso, 3.3, como eu tinha falado, o implante a gente perfurou 2.4. Está lá o implante instalado em posição. Para que esse implante ele tenha um processo cicatricial e fique de fato aderido ao osso, existe uma coisa que a gente chama de ósseo-integração, que na implantodontia já é uma coisa estabelecida e cientificamente comprovada há muitos anos, tá? Então, para que essa ósseo-integração se dê de forma adequada, a gente precisa esperar um tempo, normalmente que vai variar de 6 a 12 semanas de espera, para que a gente possa ativar esse implante e colocar um dente definitivo, certo? Vocês, obviamente, já devem ter ouvido falar de implantes imediatos. O que são implantes imediatos? São implantes que você extrai a raiz, já coloca o dente e muitas vezes já coloca um provisório, tá? Faz uma provisionalização imediata. Nesses casos, é importante que o implante ele atinja uma estabilidade, ou seja, ele fique bem preso nesse osso, que a gente chama de estabilidade primária alta, certo? E que a gente possa também fazer um provisório. Então, ele tem que ter uma faixa de gengiva com uma boa espessura, sem carga. Esse provisório ele não pode sofrer uma carga, ele não pode ficar em oclusão. Tá? Por quê? Porque esse implante vai estar em período de ósseo-integração. Então, apesar de eu ter instalado o provisório imediatamente, ele funciona ali quase que como um mantenedor de espaço ou por uma questão estética, ele já é instalado imediatamente. Beleza? Então, vamos lá. Não tem nenhuma pergunta, né? Acho que não. Acho que não tem pergunta. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pessoal, é só perguntar, tá bom? Vamos seguir. Então, ó, veja que interessante esse sistema de implante. Ele tem uma tampa, a gente precisa tampar o implante, porque nesse caso a gente não vai fazer o provisório imediato. Então, eu preciso tampar o implante. Então, a gente usa essa tampa de silicone, que é chamada de cover screw, ou tapa implante. Então, é colocado tipo uma rolha ali na entrada do implante, para impedir que os tecidos moles invaginem para dentro do implante e no período de reabertura eu tenha muito trabalho de remover esse tecido daí, tá? Então, se eu não vou ativar o implante agora, na verdade, se eu não vou fazer o provisório agora, eu instalo um tapa-implante.
E essa cor azul nos ajuda muito a identificar depois a localização desse implante para a gente poder fazer a etapa de reabertura e iniciar a etapa protética. Tem alguma pergunta aqui? Vamos ver a pergunta. A Priscila está perguntando se tem literatura para indicar sobre implantes. Tenho sim. Tenho sim. Eu vou pedir para a Jamile, que é a nossa chefe, né, Jamile? Lá do projeto ProImplante, para ela disponibilizar alguns artigos de livro, ou capítulos de livro, que a gente tem e pode disponibilizar para vocês aí, que eles estão em PDF. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Estamos em 30 minutos. A gente vai ter mais 10 minutos aqui, e aí a gente vai ter que refazer ou reiniciar aqui a nossa conferência, tá? Jamile está perguntando se, mesmo ele não estando em oclusão, o provisório imediato não vai sofrer interferência da osseointegração durante esse processo, porque vai haver uma mastigação, né? Jamile, boa pergunta. O que é que a literatura fala? Se ele não está em função, ou seja, se ele não está sofrendo uma carga muito acentuada, ou seja, a carga normal que um dente sofre estando em oclusão, certo? Mas durante a mastigação vai haver algum contato ali, obviamente. Esse contato vai servir de estímulo para a neoformação óssea e a osseointegração, certo? Então, ele funciona positivamente desde que você tenha atingido uma boa estabilidade primária, certo? O Leandro está perguntando aqui se o implante, esse tapa-implante é a mesma coisa que cicatrizador. Não, Leandro. Tapa-implante é uma coisa que vai servir só para tampar o implante. Cicatrizador, ele já fica externo. Quando eu coloco um tapa-implante, eu suturo e ele fica coberto por gengiva. Quando eu coloco um cicatrizador, que é uma opção que pode ser feito já na etapa cirúrgica, esse cicatrizador ele fica externo. Não é um provisório, mas vamos pensar assim, de uma maneira bem simples. É como se fosse um tapa-implante mais comprido, ou seja, um pouco maior, que faz com que ele fique para fora da gengiva. E isso faz com que eu não precise ter uma segunda etapa cirúrgica, que a gente chama de reabertura. Beleza? Então, muitas vezes, quando eu instalo o implante, eu já coloco um cicatrizador se eu não colocar o provisório. Porque aí eu não preciso fazer uma reabertura. Ele já vai estar exposto ao meio externo. Agora, isso vai ter sua desvantagem também. Se o paciente ele não tiver uma boa higiene oral, vai acumular bactéria ali naquele cicatrizador. Isso pode influenciar negativamente a minha osseointegração. Ok? Vamos voltar lá. Deixa eu fechar aqui o chat. Vamos voltar. A gente tem mais 7 minutos para a gente poder encerrar e reiniciar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar de inovações e aí a gente encerra, tá? Porque dentro de inovações vão ter algumas coisas bem interessantes. Então, eu vou começar a falar de inovações e a gente encerra para concluir a nossa conferência. Beleza? Depois eu olho aqui a pergunta que tem, porque senão eu vou ter que fechar de novo aqui. Então, vamos lá. Uma grande inovação desse sistema, talvez a melhor de todas, a que me fez gostar do sistema, me apaixonar pelo sistema e, basicamente, hoje só usar esse sistema. É a questão de, na etapa protética, eu poder angular o meu componente protético, que a gente, para simplificar, vai chamar ele de intermediário protético. Tá? Então, imagine o seguinte. Para fazer a coroa não vai encaixar direto no implante. Tem que ter alguma coisa intermediária. Tá? Essa coisa intermediária ela pode ser para uma prótese que vai ser aparafusada em cima dela ou para uma prótese que vai ser cimentada em cima dela. Eu fiz até quase um versinho para facilitar o entendimento disso. Então, para aparafusar é o pilar. Para cimentação é o munhão. Beleza?
Tô ficando poeta na quarentena, gente. Ó, para aparafusar é o pilar. Para a cimentação é o munhão. Então, vocês já não vão esquecer mais isso. Quando vocês verem um componente protético intermediário que se chama pilar, você já sabe que é para a prótese aparafusada. Vai ter um parafuso que vai prender a coroa naquele pilar. Quando eu quero cimentar a minha coroa, cimentar, certo? Eu vou precisar de um munhão. Então, ele é sólido. Ele não tem um espaço para passar um parafuso. Tranquilo? E a grande vantagem desse sistema é que meu pilar ou meu munhão, ou seja, o meu intermediário, ele é angulável. Então, imagine que o implante, por algum motivo, precisou ficar vestibularizado. Eu posso angular o meu intermediário, seja ele pilar ou munhão, até 20 graus para corrigir essa vestibularização. Ou o contrário, ou ficou lingualizado, ou ficou mesializado, enfim. Ele não está seguindo um longo eixo correto, eu posso fazer essa correção e personalizar o meu pilar. Gente, isso é fantástico. Fantástico. Só esse sistema faz isso, certo? E aí tem a patente, logicamente, que os outros não podem copiar. Então, vamos lá. Para que eu possa angular, eu tenho que ter esse angulador, certo? Como ele funciona? Os alunos que estão matriculados no 8º período, que estão cursando a disciplina de implante, a gente vai fazer, pela primeira vez, uma prática de angulação. Ou seja, cada um vai angular um pilar protético para ter essa experiência e vivenciar uma prática real, ou seja, uma coisa que a gente faz na vida real, certo? E vai ser muito legal. Não adianta eu explicar aqui, depois vocês, quem tiver uma curiosidade maior, vai lá no YouTube, bota lá, angular pilar protético Arxis. E aí vão ter vídeos que vocês podem assistir, ou vocês podem entrar lá no site da FGM, que é a empresa que fabrica esse sistema, e vocês vão ter lá os catálogos, os vídeos, e vocês vão poder visualizar, certo? Então vamos lá. Então, qual intermediário eu vou escolher? Como é que eu escolho o meu intermediário? Várias coisas vão determinar a escolha, certo? Então, uma das coisas é que plataforma, que é essa parte de cima do implante, tá? A parte onde vai encaixar o intermediário. Existem várias plataformas, então, dependendo da plataforma, dependendo do diâmetro da plataforma, dependendo se ela é de conexão interna ou externa, dependendo do meu planejamento, se eu planejei fazer prótese parafusada ou cimentada, se é uma prótese unitária, múltipla ou total, eu vou ter diversos componentes ou intermediários para cada situação, certo? O ideal, gente, é que isso seja simples. Quando eu falo diversos, eu não quero que tenha 100 tipos, porque vai ser impossível decorar 100. Agora, se eu tiver 2, 3, 4 tipos, fica muito mais fácil de trabalhar. E essa é a ideia do sistema Arxis, tá bom? A gente vai dar uma pausa, tá? A gente vai parar aqui. Eu espero, ó, temos 22 pessoas agora. Gratiluz, gratitude com luz, gratidão com luz. Eu estou muito satisfeito, muito feliz aqui de ter 22 pessoas assistindo, tá? Então eu vou pausar, tá? Vou acabar agora aqui nossa apresentação, certo? Vai ter o vídeo parte 2. Quem for assistir no YouTube, tá? Vai ter o parte 1, parte 2. Então vou encerrar aqui para a gente poder fazer o parte 2.